Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua e o Mundo do Trabalho. E a gente volta aqui com a Jana Silverman, economista, né? E Aymar, José Aymar Lovercio. Como está você, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, João? Tudo certo. Tá, o programa O Direito Achado na Rua é comandado aqui pelo Aymar, e a gente, como eu disse, continua com a série de entrevistas com a economista Jana Silverman. E nesse programa nós vamos tratar de as relações de trabalho nos Estados Unidos. Aymar, com você a bola, manda bala. Obrigado, João. Jana, obrigado de novo por estar aqui. Vamos bater um papo hoje em continuidade àquele que fizemos na outra semana, né? Então é um prazer recebê-la de novo. Fica já o convite para quem não acompanhou a nossa conversa anterior. Nós falamos um pouco sobre a Colômbia. A Jana é estadunidense, mas esteve aqui pela América Latina durante muitos anos, embora agora esteja de volta nos Estados Unidos. E conhece muito bem a realidade da América Latina, especialmente da organização de trabalhadores e trabalhadoras em países como Brasil, Peru, Colômbia, também Uruguai, Argentina, enfim. É verdadeiramente uma especialista em América Latina, e posso dizer, puxando um pouquinho para a sardinha do Brasil, que ela também conhece bem a realidade brasileira. Mas a nossa conversa hoje, Jana, na primeira parte dela, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? Tem uma curiosidade, de certo modo, assim, não é? Nosso, como brasileiros, olhando para os Estados Unidos, no período pós-Trump, né? Mas recuando um pouquinho, na história um pouco aí estadunidense, né? Das relações de trabalho, da organização de trabalhadores e trabalhadoras, eu acho que contextualiza para nós um pouco esse ambiente, né? O quanto foi importante, ou tem sido importante, para a política estadunidense, os sindicatos, quer dizer, a presença dos sindicatos no mundo, né, da política, digamos, para essa retomada do olhar, né, da política para o mundo do trabalho, do ponto de vista das suas relações e do ponto de vista do asseguramento de direitos, né? Algo que, de fato, esteve fora da agenda neoliberal, né? Então, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, não é? E, portanto, para nós tem um aspecto aí na atual, digamos assim, transição, né, do governo Trump para o Biden, que nos chama atenção. Para além das questões das relações, digamos, internacionais ou das relações dos Estados Unidos com o resto do mundo, me parece muito significativo e que nós possamos compreender bem, né, essa questão desse posicionamento sobre a questão do mundo do trabalho nessa passagem, né? Então, obrigado por estar aqui, e a voz é sua, a palavra é sua, e nós vamos bater um papo, e o contexto é esse. Bom, mais uma vez, obrigada, Aymar, companheiro, pelo convite, e, enfim, é uma pergunta muito ampla, né, para pensar como começar, mas eu acho que, para começar, eu diria que o movimento sindical americano, por mais que existe desde mais ou menos as últimas décadas do século XIX, ou seja, aqui não existe um partido político verdadeiramente trabalhista. Temos o Partido Democrata, que tem uma ligação agora com o movimento sindical, mas é uma ligação que não é um partido que organicamente vem do movimento sindical, diferente, por exemplo, do PT. Então, por isso, a relação entre o movimento sindical e o partido sempre tem sido, ou seja, digamos, não quero dizer necessariamente problemática, mas complexa. Enfim, então você tem
o movimento sindical, ou seja, americano, teve seu auge nos anos 50, 60, 70. Aqui, a gente não tem a legislação trabalhista é muito diferente do que a legislação no Brasil, ou seja, a gente só tem, por exemplo, negociação coletiva para onde os afiliados dos sindicatos são a maioria dos trabalhadores num determinado local de trabalho ou determinada empresa, e a gente não tem uma grande abrangência nem de negociação coletiva, nem de representação sindical, a diferença do Brasil. Então, aí, quando, com esse ofensiva neoliberal começou nos finais dos anos 70, que vem juntos com a desindustrialização do país, aí os sindicatos começam a enfraquecer. Digamos, aí fomos por taxas de sindicalização por em cima de 40% nos começo dos anos 60, até hoje em dia que a gente mal chega aos 12%, e a menos de 10% no setor privado. Então, isso efetivamente, digamos, o movimento sindical, por mais que ainda tenha uma grande capilaridade dentro do país, ou seja, mais do que outros movimentos sociais, em termos percentuais, ou seja, em comparação com o mercado de trabalho como um todo, é pequeno, é fraco. Assim, houve uma escolha, ou seja, mesmo em outros governos, mesmo sendo governos democratas, como o Bill Clinton e o próprio Obama, eles, enfim, ou seja, tomaram como dado o apoio do movimento sindical ao Partido Democrata e ao governo, realmente não prestavam muita atenção às nossas demandas, infelizmente. Depois passou toda a experiência do Trump e, obviamente, a pandemia. E o Biden, ou seja, eu acho que a atenção que o Biden está dando ao movimento sindical e às questões trabalhistas em geral é parte do seu entendimento econômico do que uma retomada econômica, ou seja, só vai ser possível se a gente trabalha isso por o lado da demanda dos trabalhadores, e não só pelo lado da oferta dos empresários. Então, aí digamos, é uma política econômica um pouco mais heterodoxa, ou seja, um pouco menos neoliberal, ou seja, eu não quero dizer que é uma coisa... porque ele ainda coloca muita questão em envolver, digamos, as empresas privadas, está contra, digamos, grandes projetos de estatização, mas, enfim, ou seja, ele está entendendo que aumentar o consumo das famílias, através de aumentar, por exemplo, os níveis salariais, é uma coisa que vai turbinar a nossa economia nesse momento pós-pandêmico, ou quase pós-pandêmico. Então, por isso, ele está, por exemplo, propondo várias questões. Por exemplo, eu acho que eu mencionei isso no live anterior, nossa grande, digamos, campanha agora nos Estados Unidos para a aprovação de uma nova reforma trabalhista pró-sindical, que se chama PRO-Act, que vai facilitar a sindicalização e expandir a representação sindical e colocar, digamos, mais obstáculos nas empresas que impedem a organização sindical. Então, aí a Biden já indicou que isso para ele é uma prioridade e agora estamos no processo de fazer pressão no Senado para que os senadores aprovem essa legislação. Eu acho que tem esse ponto que eu acho que ele é muito interessante de nós observarmos, né, de como é que agora, né, as relações, a partir de uma possível, né, difícil também, mas possível regulação, né, que está em debate nos Estados Unidos, que isso possa, de fato, olhar para o futuro, né, e o presente dessas relações de trabalho. Mas toda comparação é sempre difícil, né, Jana? Mesmo a histórica dentro do próprio país, né? Mas muitos comparam, de certo modo, com as diferenças de tempo, evidentemente, mas com o que ocorreu com o New Deal, ou seja, com um processo de industrialização americana no pós-guerra, né? Em que, digamos, o papel expressivo das relações de trabalho ela jogou, né, uma variável importante na luta dos trabalhadores por direitos, né, e o que nós estamos vivendo agora comparadas
as diferenças não só históricas, mas também de introdução de tecnologia, das relações internacionais, enfim, não quero fazer uma comparação, digamos, simplista, né? Mas, de certo modo, também há essa possibilidade de nós olharmos, né, o momento atual e aprendermos, de certo modo, com esse aspecto aí da história, né? E aí você disse, bem, e aqui no Brasil também, nós tivemos um auge de industrialização, né, nos anos 30, 40, enfim, com uma legislação trabalhista que também é fruto da organização dos trabalhadores, sobretudo do setor de indústria, né? Depois você tem no Brasil um declínio da política industrial, e, portanto, nós temos um processo de desindustrialização terrível, né? Nós temos a ampliação do setor de serviços no Brasil, e quando ele se amplia, ele já se amplia já, digamos assim, nas franjas do sistema de regulação. Então, você tem trabalhadores terceirizados, trabalhadores precarizados, trabalhadores uberizados, trabalhadores em plataforma, mas isso, ao mesmo tempo, né, vai constituindo também novos ambientes de mobilização, né? Então, nos pareceu, por exemplo, olhando e vendo as notícias sobre os Estados Unidos, que essa ligação entre os trabalhadores organizados em sindicatos e os movimentos sociais, sobretudo o movimento negro, movimento de mulheres, ele também foi um caldo importante para o processo político, digamos assim, né? Quer dizer, ninguém, ou talvez perguntando a você, como é que você vê essa necessidade, né, do movimento sindical junto com esses outros movimentos, né, recuperarem essa noção de participação política, né? Boa pergunta. Eu acho que a experiência do Trump, a vitória do Trump, mostrou para o movimento sindical e outros movimentos sociais aqui nos Estados Unidos que não pode ficar isolados mais. Ou seja, aí a gente tem que juntar, e não só juntar no sentido de participar juntos em campanhas, mas realmente tem uma, digamos, uma unidade programática em certos sentidos, né? Porque senão a direita, sobretudo a ultradireita, está muito unificada e tem, obviamente, todo, digamos, o espaço na mídia, ou seja, o espaço oferecido por grande capital, que, enfim, levou todo o projeto Trump e a destruição que causou, né? Então, a gente vê que, por exemplo, obviamente, a gente viu o ano passado, nos grandes protestos contra o assassinato do George Floyd, contra a brutalidade policial, uma participação de sindicatos, claro que não foi uma participação tão ampla e tão, digamos, você viu uma participação muito grande na base, ou seja, não sempre foi uma questão organizada a partir da cúpula do movimento sindical, mas, obviamente, um grande sentimento, digamos, de juntar o movimento sindical com o movimento negro. E a mesma coisa com as lutas das feministas, etc. A luta LGBT agora tem grande espaço dentro do movimento sindical também, que é importante, uma pauta que, às vezes, foi difícil no passado trabalhar, e também a pauta dos trabalhadores migrantes, que aqui também é uma pauta muito importante. Estamos falando ainda de mais de 11 milhões de trabalhadores sem documentos, né, que deixam eles bem vulneráveis digamos, a fiscalização do trabalho, deixam bem vulneráveis para ações policiais, para deportar eles do país, enfim. Então, aí você tem, digamos, e entre todo esse caldo, aí já se produziu o fato que foi a campanha do Biden, que é a campanha, digamos, a campanha eleitoral no passado, que foi, obviamente, que muito dessas energias, esse descontento contra Trump e contra a direita foi canalizado a partir daí. E, enfim, ou seja, e agora o nosso, digamos, nosso desafio vai ser manter essa unidade em torno de pautas programáticas, digamos, prioritárias. Ou seja, para nós, por exemplo, o movimento sindical, juntos com o movimento ambiental e outros grupos de esquerda, é combinar essa questão de
do PROAR, que eu estava falando antes, a reforma trabalhista pró-sindical, juntos com essa ideia de implementar um Green New Deal, ou seja, esses programas de investimento público em infraestrutura, mas desde um olhar de combate à mudança climática. Então, eu acho que esse é o nosso desafio vai ser isso, porque por mais que o Biden está propondo, ou seja, legislação, etc., mas tem uma certa dificuldade em passar isso no Senado, mesmo que os democratas tenham uma maioria, mas uma maioria muito pequena, então você tem uma resistência dos democratas mais moderados, ou seja, de aprovar a legislação um pouco mais progressista. Eu acho que esse desafio, ele se coloca muito presentemente para todos esses movimentos, né? Porque é claro que há um investimento e ainda muito forte de setores de direita, especialmente ultradireita, né? Que se sentem derrotados, certamente, aí, como nós vivenciamos aqui, de certo modo, na crescente que veio pós-Constituição de 88, né? Aqueles que se sentiram derrotados por uma Constituição que nitidamente trazia direitos para setores mais fragilizados, né? E, portanto, digamos, isso retoma o nosso eixo de discussão nos grupos de direito achado na rua, que é o fato de que direito é luta, de que direito é movimento, né? E de que, portanto, digamos, não basta ele estar escrito num determinado texto legislativo se você não tiver, de fato, um movimento que sustente, né? E acho que essa observação que você faz do recorte das pautas, mas que não são pautas mais de setores, mas que são pautas que têm que ser, de fato, incorporadas em unidades de ação, né? Ele faz muito sentido aí, como faz muito sentido aqui também, né? Então, a pauta, digamos, ambiental, a pauta dos negros, a pauta de mulheres, elas não são pautas identitárias, sob o ponto de vista que sejam seccionadas, né? Elas são pautas de vida, né? Da classe trabalhadora como um todo, digamos assim, né? Então, eu acho que esse diálogo aí, para compreender, né, essa realidade dos Estados Unidos e da nossa realidade, embora com todas as diferenças que tenhamos, né, ela chama muito para esse lugar, né, para compreender que, digamos, a política, né, não é um espaço do Congresso. A política, ela se faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Ela tem uma interferência, digamos assim, muito sensível na nossa qualidade de vida e, portanto, na possibilidade de mobilidade social e tudo que ela implica, não é, Jana? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, eu acho que são os fatos políticos, as conjunturas políticas que impõem, ou seja, se determinada legislação pode avançar ou se determinada lei pode realmente ser efetuada, ou seja, e transformar a realidade para os trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, eu acho que, por exemplo, um exemplo um pouco a realidade se convertendo em projetos legislativos, políticos, está sendo muito interessante agora. Ou seja, você sabe, aqui na pandemia, muitas mulheres saíram do mercado de trabalho por causa das escolas fecharem. Ou seja, as mulheres simplesmente deixaram de trabalhar e para cuidar da família, principalmente dos filhos, né? E agora que tudo está reabrindo, etc., já alcançamos mais de 50% da população vacinada, as mulheres ainda não estão voltando. Por quê? Porque não tem, digamos, creche pública, tem um grande problema, por exemplo, a gente aqui não temos licença maternidade paga, ou seja, para as mulheres. Então, as mulheres por os salários que estão sendo oferecidos, principalmente no sector de serviços, estão escolhendo não voltar. Então, esse está pressionando o governo Biden de introduzir também todo um componente nesses novos projetos legislativos de retomada da economia, de subsidiar os cuidados, ou seja, que isso seria uma coisa para as mulheres poderem voltar, ou seja, com mais possibilidades econômicas e voltar às suas vidas profissionais. Então, é uma coisa, um problema real mudando a realidade, ou digamos, as pautas legislativas. É bem interessante.
Esse tema, agora que você falou, me lembrei de algumas discussões recentes que eu acompanhei, também na Europa, né, em que houve um fenômeno parecido em relação às mulheres no período da pandemia, e relacionado também às férias escolares, né? Porque mesmo para mulheres que estão no mercado de trabalho, por exemplo, não tem creche pública para deixar a criança no período de férias escolar, né? Se elas estão em home office, elas estão também ali, digamos assim, com um tipo de trabalho que não é visto por toda a sociedade, né? E que causa toda essa discussão aí sobre período de proteção, período de férias, período de licença maternidade, enfim, que não é só e exclusivamente uma matéria trabalhista, né? Que envolve aí todo um sistema de cuidado, de proteção, de trabalho da mulher, e que nesse período ele se evidencia também, né? Então, no Brasil, por exemplo, Jana, recente, nas pesquisas do PNAD, da BGE, que o Diese também compilou, os primeiros a perder posto de trabalho foram mulheres e negros, né? Com salários de até 5 salários mínimos. Então, foram os primeiros a sofrer os impactos da pandemia, né? Fora aqueles que já estavam fora do mercado de trabalho, que o nosso percentual de desemprego tem sido aí hoje em torno, né, de 26%, se você considerar o desemprego geral e também aqueles que estão em subemprego, né? Então, quer dizer, nós temos uma taxa altíssima de pessoas que ficaram fora, né? E, bom, Jana, nessa primeira parte da nossa conversa, foi muito bom nós falarmos sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, mas também um pouco esse olhar nosso do que acontece aqui, do que acontece fora do Brasil, sobretudo na pauta política e na pauta econômica, né? Que não são pautas separadas, digamos assim, são pautas que andam juntas sempre, né? Então, obrigado pela sua participação em mais esse programa, e teremos um próximo que nós falaremos sobre o tema de volta na América Latina. Então, muito obrigado, Jana. João. De nada, prazer. Muito bom. Obrigado, Jana. Obrigada. A gente encerra agora essa parte do programa com a Jana, né, dentro da série de entrevistas que estamos fazendo com ela. Você nos assiste no próximo programa. Até lá.